Agora é oficial, gente, o concurso nacional unificado confirmado e os melhores cargos desse concurso são os cargos de nível médio para agências reguladoras. São 340 vagas de quase R$10 mil iniciais e é uma grande oportunidade, gente. Provas só em outubro. E agora eu vou liberar para você um conteúdo que é exclusivo lá da Aprovação Ágil com o cronograma completo. E não é só um cronograma frio, gente. Eu vou te mostrar na prática como estudar cada matéria para você conquistar resultados efetivos e dá para você passar de primeira seguindo esse plano. Eu vou mostrar para você o mapeamento da prova, em detalhes como que você vai estudar as matérias básicas, quais matérias você tem que estudar, porque não dá para confiar exatamente no último edital do CNU e eu vou te explicar por quê. Então aproveite esse vídeo, gente. E muito importante, para você ter mais resultados ainda, veja o primeiro link da descrição, porque aí eu vou liberar para você uma aula ainda mais completa em que você vai aprender como garantir a sua aprovação. E normalmente as pessoas pagam R$197 para ter acesso ao conteúdo dessa aula. Então aproveite porque vai ficar disponível por pouco tempo e claro, deixe sua curtida, faça sua inscrição no canal, ative o sininho e continue comigo nesse vídeo até o final para você passar no CNU. E esse é o planejamento que você vai ver na tela. Começaremos pelo mapeamento do último edital e também, claro, do edital provável em termos de conteúdo programático, aquilo que você tem que estudar e eu vou mostrar como que você vai se organizar para esse concurso. Primeiro, quais são as matérias prováveis desse concurso do CNU 2025 para os cargos de nível médio? Essas 6 matérias que você está vendo na tela: língua portuguesa, matemática, realidade brasileira, noções de direito, que na verdade é uma junção de direito administrativo e direito constitucional, CF 88 é a Constituição Federal de 1988, e administração pública e noções de regulação e agências reguladoras. Primeiro eu quero explicar para vocês de onde que eu tirei essas 6 matérias. Essas 4 matérias que estão nesse azul mais clarinho, que eu estou destacando para você, elas estiveram no último concurso do CNU de 2024, que foi uma grande novidade, né, gente? Até por isso, pelo CNU estar em sua segunda etapa, né, o segundo concurso que é realizado, nós não temos um histórico grande, não conseguimos cravar necessariamente quais são todas as matérias com uma certeza, não tem como, tá, gente? A gente precisa modelar o conteúdo de acordo com o que aconteceu no último CNU e também nos últimos concursos de agências reguladoras. O último CNU não teve esses cargos, então é claro que nós teremos algumas adaptações, só que nós tivemos no último CNU um bloco só para os cargos de nível médio. E foram essas matérias: língua portuguesa, matemática, realidade brasileira, que na verdade é uma junção aqui de geografia, atualidades com algumas nuances de história e noções de direito administrativo e constitucional. Era só isso que tinha no último concurso do CNU para o nível médio, com um edital bem simples e dessa vez terá redação, tá? Isso daqui já foi confirmado e eu vou explicar para vocês em detalhes. Só que os últimos cargos que nós tivemos aqui no CNU 2024, eram cargos bem mais simples, gente, com uma remuneração bem mais baixa. Esses cargos de agências reguladoras, eles exigem um pouco mais de conhecimento do candidato, até pela remuneração. Na prática, a remuneração vai girar em torno ali de R$10 mil iniciais. Então é natural que eles peçam alguns conteúdos mais específicos. Eu até acredito que talvez eles criem um bloco só para esses cargos de agências. É uma possibilidade e aí nós precisamos analisar os últimos editais de agências. E eles foram realizados lá em 2013, 2014, 2015. Eles são mais antigos, só que nós conseguimos extrair um padrão. Todos eles tiveram ali língua portuguesa, a maioria teve matemática e raciocínio lógico matemático, e também nós tivemos direito administrativo, direito constitucional, então ele bate com vários pontos esse último concurso de nível médio do CNU. Então nós podemos considerar que esses conteúdos serão cobrados e eu incluiria, pensando naquilo que aconteceu como média nesses concursos de agências reguladoras, conteúdos de administração pública, o que faz muito sentido, e noções de regulação e agências reguladoras. A administração pública foi cobrado praticamente em quase todos os concursos de agências reguladoras para esses cargos de nível médio, de técnico. E noções de regulação e agências reguladoras também. Pode ser até que eles juntem tudo isso daqui em uma matéria única, porque noções de regulação, agências reguladoras é um conteúdo bem específico que pode ser cobrado dentro de administração pública. Isso é uma possibilidade, mas para o seu estudo não faz muita diferença. Então acho que até por termos didáticos, eu achei melhor a gente separar aqui em administração pública e noções de regulação e agências reguladoras de forma separada. E você terá acesso ao conteúdo dos materiais enxutos de todas essas matérias, menos, é claro, de matemática, porque isso não faz sentido. Para matemática, você terá acesso ao conteúdo completo em videoaulas, que nós temos aulas práticas de engenharia reversa, e o foco vai ser o conteúdo em videoaulas, mas também, é claro, a prática
prática com muitas questões e você vai ter inclusive acesso às questões mastigadas em vídeo, tem muito conteúdo, inclusive as aulas práticas de engenharia reversa das principais bancas para você fazer muitas questões até junto com o professor, sem contar, é claro, o conteúdo completo de matemática básica para você, que nesse momento pré-edital eu recomendo que, se você não tem o domínio da matemática, que você faça. Para a língua portuguesa, você vai ter todas as ferramentas em vídeo e também o material enxuto. Para todas essas outras matérias, você vai ter o material enxuto e também as questões mastigadas, tem os filtros perfeitos das questões para você praticar com muitas questões. Aqui o foco vai ser 50% do seu tempo com material, 50% do seu tempo com questões. Fechado? Do jeito que eu já expliquei para vocês, inclusive no desafio, gente. Quem não fez o desafio, faça o desafio de 0 a 80% de acertos em 7 dias, porque aqui eu pego você pela mão e te mostro como que você vai dominar todos esses conteúdos. E, importante, gente, olhando os últimos editais, nós percebemos das agências reguladoras, claro, para os cargos de nível médio, nós percebemos também a cobrança de conteúdos, principalmente de legislação de cada uma das agências. Só que nesse concurso, sinceramente, isso não faz muito sentido, porque pela dinâmica do CNU, você vai concorrer a todos os cargos de todas as agências, você vai escolher ali qual que vai ser a sua prioridade. Então vai ficar um conteúdo muito amplo, fora de controle, se eles pedirem toda a legislação da ANP, mais legislação da ANTAC, da NTT, sabe? Não faz sentido. Então acho que provavelmente esse vai ser o conteúdo bem específico do cargo, noções de regulação e agências reguladoras, tá? E você tem acesso a todo esse conteúdo aqui dentro do material enxuto. Então, só para, claro, fundamentar a decisão por essas 6 matérias, é isso que você vai ter que se planejar no pré-edital. E claro, saindo o edital com qualquer novidade, inclusive até antes da saída do edital, se o Ministério de Gestão e Inovação, se eles colocarem alguns conteúdos a mais, se eles deixarem claro o que eles vão cobrar, nós faremos atualizações com vocês praticamente em tempo real e no pós-edital nós faremos ajustes, mas com certeza com essa base você vai estar na frente de milhares e milhares de pessoas e terá uma chance muito maior de aprovação. Então foco nessas 6 matérias, é importante. Olhando o último edital do CNU, você percebe que eles pegaram essas 4 matérias e dividiram de forma proporcional. E eu fiz a mesma coisa aqui, eu incluí 2 matérias a mais e coloquei um número de questões proporcional, dividindo de forma igual todas as matérias. Então, cada uma dessas matérias vai ter 17% de relevância para o seu planejamento. Isso sempre é muito importante de você analisar, gente. Nesse concurso, é claro, com essa estrutura do CNU, fica mais fácil, porque é tudo distribuído de forma homogênea, mas normalmente nós temos algumas diferenças em concursos, então todas as matérias têm o mesmo peso, a mesma relevância. Em tese, você tem que dedicar o mesmo tempo, o mesmo esforço para todas as matérias. E aqui, gente, eu coloquei que terá redação. Vou até colocar um asterisco agora para atualizar esse conteúdo, porque foi declarado já no anúncio do CNU que nós teremos provas discursivas. Normalmente, para cargo de nível médio, a gente tem aquela redação ampla, só que pode sim também aparecer para esses cargos especificamente de agências reguladoras, até aquela discursiva com base nos conteúdos específicos, talvez aqui com noções de regulação e agências reguladoras, ou pode ser uma redação, na verdade, que trate sobre esse tema. Então, eu recomendo que você comece, se você tiver uma carga horária maior do que 2, 3 horas por dia, que você comece a praticar principalmente redação. Redação mesmo, gente. Porque isso daqui vai fazer você melhorar sua qualidade na interpretação de textos, isso daqui vai ter reflexo na prova objetiva também. Lembrando que pela estrutura, eles separaram. Nós teremos as provas da parte objetiva, A, B, C, D, E, dessas matérias aqui em outubro e em dezembro a prova discursiva. Então você pode até montar um cronograma, dependendo da sua carga horária, para focar só nessas matérias, pensando na prova objetiva, e depois da prova objetiva se preparar para a prova discursiva, tá? Só que se você tiver uma carga horária legal, eu já colocaria isso no cronograma. E o que eu fiz, gente? Eu peguei essa relevância de cada matéria, que na prática nesse concurso é a mesma relevância para todas as matérias, e transformei isso em tempo de estudo, pensando em um cronograma de 2 horas por dia. É o ideal que você estude 2 horas por dia? Não. Na minha visão, isso daqui é o mínimo, gente. Esse concurso vai te dar aqui R$10.000 por mês para sempre, com uma carreira muito próspera que, na verdade, você pode ganhar bem mais, né? Então, acho que vale a pena aqui você seguir com o cronograma ideal que eu vejo em uma reta mais próxima aqui da parte final mesmo de um concurso, como nós estamos aqui no CNU, de 4 horas por dia. Eu vejo que esse daqui é o grande padrão de quem tem resultados extraordinários, seguindo com o estudo ativo que eu estou te mostrando aqui, que eu proponho na aprovação ágil. Não é aquele estudo fofo, baseado só em vídeo aula, em um formato passivo, que às vezes tem gente aí que está estudando 12 horas por dia, mas não está estudando de verdade, né? Está em um formato totalmente passivo. Você com 2 horas de estudos, com essa lógica que eu ensino para você, principalmente no desafio, tá? Você tem que fazer o desafio, não se esqueça disso. Você com 2 horas tem um resultado melhor do que essas pessoas de 12 horas por dia. Sim.
É fato, gente. Só que o ideal é você ter uma carga horária um pouco mais pesada, de 4 horas por dia, e aí, com certeza, você vai chegar altamente competitivo nesse concurso para fazer 90% e para chegar voando para garantir a nomeação, que é o que importa, beleza? Só que com 2 horas por dia, você já começa aqui a ter resultados se você seguir esse processo de estudos que eu quero te ensinar. E o nosso cronograma, gente, ele é semanal, está dividido de forma proporcional. Na prática aqui, ó, nós temos 6 matérias. Então, eu fiz um cronograma de 6 dias, você vai estudar aqui de forma igual cada dia uma matéria, e no 7º dia você vai descansar? Não necessariamente. Tente estudar também, até porque normalmente no domingo você consegue manter uma qualidade de vida e também estudar um pouquinho, tá? Mas eu coloquei um tempo aqui para você revisar dificuldades da semana, fazer mais e mais questões, que é sempre muito importante, e também praticar redação, pensando lá na prova discursiva, sabe? Você pode dividir em 2 blocos aqui, num domingão ou no dia que você tenha mais tempo. Claro, esse cronograma está aberto, mas eu recomendo que você siga com essa estrutura, porque é a estrutura que as pessoas mais estão acostumadas, até para você fazer um intervalo, para você intercalar matérias. Normalmente no começo dos estudos, principalmente, as pessoas rendem mais. Fechado? E claro, esse daqui, gente, é um cronograma aberto, você tem acesso a essa planilha, só que no módulo seguinte tem a grande virada de chave, que vai ser a mentoria automatizada. Nós temos uma ferramenta com inteligência artificial que cria o seu cronograma de forma personalizada. E eu recomendo demais que você siga com essas ferramentas que tem na mentoria automatizada, inclusive com os simulados que a gente vai entregar para você melhorar a sua nota do jeito que eu vou te ensinar, tá? Mas eu sempre gosto de usar esse cronograma aberto, porque aí eu consigo te mostrar os fundamentos, que na minha visão sempre são as coisas mais importantes que nós temos nessa vida, né, gente? Os fundamentos. Então, com esse cronograma, vem aqui que eu vou te explicar em detalhes. Você vai seguir esse cronograma, gente, de forma semanal, tá? E o que eu quero é que você aprenda o poder da repetição. Você nunca vai dominar um conteúdo, nunca vai memorizar um conteúdo, nunca vai jogar na memória de longo prazo, sabe? Que é o que importa aqui no jogo do concurso, né, gente? Se você não repetir. E você repete quando você estuda o conteúdo de novo e quando também você faz questões, do jeito que eu ensino para você no desafio, porque você sempre vai retomar aqueles pontos que são mais relevantes. Então, você precisa de repetição. E o que eu proponho para você? Pela lógica que nós temos aqui, pelo planejamento, pensando nas provas lá em outubro, você consegue estudar pelo menos com 2 horinhas por dia aqui, gente, todo o conteúdo do CNU em 2 meses. Sim, tá vendo aqui? É um cronograma de 8 semanas. Semana 1, semana 2, semana 3, 4, 5, 6, 7, semana 8. No final da semana 8, eu quero que você já tenha tido contato com todo o conteúdo do CNU, ou pelo menos com quase tudo que é realmente relevante. E aí, no domingão da semana 8, depois de você seguir o seu cronograma, e pode ir ticando aqui, gente, ó, semana 1, segunda-feira, estudei língua portuguesa, vem aqui e tica, sabe, para você se sentir feliz. E claro, o cronograma está aberto, você pode aumentar a carga horária aqui. Matemática, põe um xizinho, conseguiu seguir com o cronograma, estudou, né, com base aqui nas aulas, nas questões mastigadas que nós temos. Realidade brasileira, estudou com material enxuto de realidade brasileira e também fez muitas questões. Eu recomendo que você divida nessas matérias aqui, gente, principalmente, ó, da realidade brasileira para baixo. Principalmente nessas matérias que tem a ver ali com direito, administração e até realidade brasileira, que você consegue ter um material escrito muito legal, que é o material que você tem no material enxuto. Você divida o bloco em 2 horas, tá? Então, aqui, ó, na primeira hora de realidade brasileira, você vai estudar com material enxuto. Na segunda hora, você vai estudar só com as melhores questões, as questões que temos nos filtros perfeitos. Fazendo isso, você vai entender melhor o conteúdo e você vai priorizar aquele conteúdo que é mais recorrente nesse tipo de prova, fechado? E você vai seguindo aqui, gente, ó. Conseguiu estudar realidade brasileira com esse sistema? Marca o xizinho. Conseguiu estudar aqui, ó, noções de direito? Vem aqui e marca um xizinho. E você vai preenchendo para se sentir feliz, até para você pegar aquele hábito de estudo. Isso daqui é legal para você controlar bem os seus estudos, principalmente no começo. Quando você chegar na 8ª semana de estudo, no domingão, você não vai estudar. Você não vai fazer um estudo com questões, não vai praticar redação, você vai fazer um simulado. E nós vamos entregar simulados para vocês aqui. O simulado, ele te dá um tapa na cara. Isso é bom, gente. Por quê? Te coloca na direção correta. No simulado, você vai perceber naturalmente que você tem facilidade em algumas matérias e dificuldades em outras, tá? Com todo mundo é assim, gente. Comigo também foi assim. E com esses números, a gente consegue melhorar o seu planejamento. Depois do simulado, o ideal é que você melhore o seu planejamento e que você repita o estudo, porque com certeza, na segunda vez em que você tiver contato com o material, com as questões, você vai já começar a dominar mais os conteúdos. A repetição faz isso, a repetição é essencial
Por isso que você tem que ter um material adequado, sem desperdício, e tem que ter uma técnica legal para você poder repetir esse conteúdo, principalmente como estudo pelas questões que você repete de forma constante os conteúdos que são mais relevantes, tá? Então, depois do simulado, você, por exemplo, vai perceber que você tem um domínio muito grande de língua portuguesa e de matemática e talvez, e de realidade brasileira aqui, né? Talvez as matérias ali que a gente tenha uma noção maior para quem vem do ensino médio, por exemplo, né? Que estudou para vestibular, Enem e tudo mais. E às vezes, em direito, administração pública e noções de regulação e agências reguladoras, você está uma draga aqui porque você nunca viu esses conteúdos. O que você tem que fazer no próximo planejamento? Você tem que gastar mais energia naqueles pontos em que você tem maior potencial de evolução. Vou fazer uma simulação para ficar mais simples, para você entender aqui. Ó. Imagine só que tem uma pessoa que começou a estudar aqui para o CNU porque percebeu que precisa ganhar 10 mil reais e que a faculdade não vai te dar 10 mil reais. E essa pessoa estudou lá para vestibular, para o Enem, recentemente, sabe? Então ela viu o conteúdo aqui, né, de língua portuguesa, de matemática, de realidade brasileira, ela já se sentiu confortável, sabe? Ela já viu aqueles conteúdos, ela foi direto para as questões, e aí no simulado, quando ela fez o simulado que nós propusemos aqui dentro da plataforma, ela fez 90 e cacetada % em todas essas matérias. Ela está muito bem, muito bem. Só que, como ela nunca estudou esses conteúdos de direito constitucional administrativo, administração pública, noções de regulação e agências reguladoras, aqui ela evoluiu bastante até nesse período que ela estudou, mas a nota dela não chegou a 50%. Por quê? É uma matéria nova, né? Ela não tem esse costume com esses conteúdos. Pensa comigo, ó, seguindo a metodologia da aprovação ágil, né, com a mentoria automatizada fica muito mais fácil porque você joga a sua nota, ela automaticamente já vai mudar o seu cronograma, vai personalizar os seus estudos pensando nas suas dificuldades, jogando mais tempo de estudo e propondo, inclusive, que você estude de forma diferente essas matérias em que você pode esticar mais a sua nota. Mas o que naturalmente pela metodologia vai acontecer, e é inclusive o que aconteceu comigo no primeiro concurso. Eu passei no primeiro concurso de nível médio em 89 dias por causa disso. Eu tinha uma base ali de vestibular, nas matérias básicas eu fui muito bem, né? Muito bem assim, né? Estava ainda melhorando naqueles pontos, mas eu tinha assim 86% de acerto, mais ou menos isso. E aí eu percebi que eu tinha uma folga ali, cortei o meu estudo dessas matérias e joguei toda a minha energia nas matérias específicas, que eu nunca tinha visto nada, nunca tinha lido a Constituição na minha vida, para você ter uma ideia. Essa pessoa, nessa situação que eu falei aqui, ela vai fazer a mesma coisa. Talvez faça muito sentido ela abandonar a língua portuguesa, matemática e realidade brasileira, porque, de acordo com a nota que eu mostrei aqui nessa simulação, ela está muito dominante. Então, o que ela pode fazer, cara? Ela pode vir aqui, ó, e estudar noções de direito no lugar de português. Ela pode vir aqui e estudar no lugar de matemática, administração pública. Ela pode vir aqui e no lugar de realidade brasileira, que é geografia, atualidades e tudo mais, estudar noções de regulação e agências reguladoras. Porque ela se garante nas matérias básicas. Então, na verdade, o que ela pode fazer aqui é revisar no domingão. Foi exatamente isso que eu fiz, gente, no primeiro concurso que eu passei. Revisar matérias básicas. Matérias básicas aqui são as matérias que você aprendeu lá no ensino médio, sabe? Nesse caso aqui, acho que se adequa perfeitamente. Essa pessoa vai só no domingão fazer um estudo com as melhores questões da banca organizadora, provavelmente nesse momento aqui para editar o Sesgran Rio, teremos a confirmação em breve, fazer questões para ter uma manutenção do conhecimento. E olha isso, cara, essa pessoa, ela dobrou a carga horária dela de todas as matérias em que ela tinha dificuldade porque ela não estudou esse conteúdo ainda. Ou seja, na minha visão, ela mais do que dobrou as chances dela de aprovação, porque ela vai ter muito mais tempo de estudo nessas matérias, ela só precisa amadurecer nessas matérias. E a gente tem um tempo legal até a prova, então existe sim uma chance muito real de essa pessoa também passar de 90% nesses conteúdos, porque a gente tem muita parte aqui que é decorabinha no final das contas. Então, essa pessoa ampliou muito a possibilidade de aprovação. Só que, claro, né, gente, esse exemplo que eu estou dando aqui é um exemplo simples. Uma pessoa que domina muito um grupo de 3 matérias, 3, 4 matérias, e que tem uma extrema dificuldade em outras 3 matérias, né? Normalmente a vida não é assim. Claro que eu não tive ali também no meu desempenho dos estudos o mesmo desempenho em direito administrativo e constitucional, o mesmo desempenho em administração pública, que é um conteúdo às vezes mais doutrinário, né? Normalmente mais doutrinário, e a pessoa às vezes demora um pouquinho mais para se desenvolver. O ideal é você ter um ajuste fino nessas matérias. E aí a mentoria automatizada faz isso para você automaticamente com inteligência artificial. Você faz o simulado, joga sua nota, ela já propõe para você um novo cronograma personalizado de forma proporcional, para você garantir que você vai seguir a metodologia que vai esticar suas notas. Mas esses são os fundamentos, gente. Você entender em qual matéria você tem mais dificuldade, entender que você pode evoluir nessa matéria sim, se você estudar de forma direcionada, de forma nada romântica, e se jogar no processo.
e jogar mais energia naquilo que você pode evoluir. Porque você ficar só na sua zona de conforto, se você ficar estudando aquela matéria que você domina, não vai te levar a nada. A única coisa que vai fazer é aumentar a sua confiança, talvez. Porque você está acertando ali 90% em uma matéria, mas nós temos outras 7 matérias no concurso. Deu para você entender essa lógica? É simples e funciona. Esses fundamentos são importantíssimos para você sempre controlar os seus estudos e garantir que você vai evoluir. Se você seguir esse passo a passo, você nunca vai ficar naquele patamar, sabe, naquele platô travado. Não, você sempre vai conseguir evoluir e isso daqui é fundamental, tá bom? E agora, gente, algumas indicações aqui de reta final para você entender como estudar cada matéria na prática. Lembrando que eu recomendo demais que você faça o desafio de 0 a 80% de acertos em 7 dias, porque aí eu mostro no detalhe como que você vai fazer o estudo de cada matéria. Nas matérias básicas, voltando aqui até para ficar mais visual para você no nosso planejamento, nas matérias básicas, clássicas de língua portuguesa e matemática, se você já tem um desenvolvimento legal nos estudos, se você tem um mínimo de confiança, vá direto para as questões, cara. Nesse momento pré-edital, estamos próximos da prova também, né? Não é um concurso que está previsto para muito longe. Você tem que ser mais prático nos estudos. Nessas matérias, entenda que nós temos milhares e milhares de questões. É um conteúdo teórico muito extenso e o conteúdo prático que é cobrado em concurso é sempre o mesmo. Então, o ideal é que você se alinhe ao estudo pelas questões, tá? O quanto antes. Se você sente ainda dificuldades em fazer isso, não tem problema, cara. Agradeça a Deus que nós estamos aqui em um momento pré-edital e que você tem acesso aqui ao curso completo de português e de matemática. Faça o curso em vídeo, não tem problema. Nós temos um material enxuto de português também. E tente, desde o começo também, fazer mais questões, sabe? Terminou um bloco ali das aulas de crase, tente fazer um bloco ali de 10 questões de crase da banca, da Cisgran Rio, que foi a última banca organizadora do concurso, que provavelmente será a banca do próximo concurso, para você tornar o estudo um pouco mais prático, tá? Nessas outras matérias em que nós temos o material enxuto, temos o material enxuto de português também, tá bom? Mas nessas matérias aqui, ó, de realidade brasileira, que é um conteúdo bem específico do CNU, de direito, administração pública, né? E noções de regulação, que é um mix aqui de administração pública e de direito também, foco no material enxuto e nas questões, gente, porque a sua prova vai ser escrita, você tem que se adaptar a isso e vai ser muito mais dinâmico. Não faz sentido, por exemplo, em direito constitucional, em noções de regulação na parte de lei, você fica vendo o conteúdo do professor tentando explicar a lei para você. Leia a lei. Beba na fonte. Isso daqui vai gerar ali uma prática na sua interpretação de texto. Você vai ter mais qualidade, mais velocidade. Esse é o grande segredo para você ter resultados. E nós criamos aqui a estrutura completa para você. Pode jogar metade do seu tempo de estudo no material, metade do tempo por questões. Tá com medo de fazer questões desde o começo? Não tem problema. E não tenha medo, tá? Eu não quero que você acerte as questões do começo. Eu quero que você erre muitas questões e que aprenda o que foi cobrado naquela questão. Fazendo isso, você vai ter um resultado extraordinário. Pode confiar no processo. Só que se você estiver com medo, cara, o material enxuto, sinceramente, ele é bem controlável, um material enxuto relativamente pequeno. Você pode, nesse primeiro momento, só estudar o material enxuto. Dá para fazer isso porque você está num pré-edital. Só que a minha recomendação é que você pegue aqui, cada bloco de 2 horas, por exemplo, você vai estudar aqui direito hoje por 2 horas. 1 hora de material enxuto e 1 hora do estudo pelas questões. Fazendo isso, você vai ter resultados. Inclusive, também recomendo que você veja o workshop completo do CNU, porque eu explico isso daqui em mais detalhes e no desafio eu bato muito nisso também. Com esses fundamentos, você realmente vai chegar competitivo nesse concurso. E o cronograma, claro, está disponível para você baixar agora. Se você quiser essa planilha, você pode controlar. A planilha está aberta aqui. Eu mostrei para você, né? Fiz algumas alterações. Só que, sinceramente, eu recomendo que você veja a mentoria automatizada, porque ali está o grande segredo e é muito mais rápido, né? Ela gera o seu cronograma em formato de agenda do Google. Você consegue colocar notificação no seu celular para cumprir o cronograma. Então é muito mais prático e lá você joga o simulado e você vai ter a mentoria automatizada com inteligência artificial controlando seus estudos. Então isso daqui é tecnologia aplicada no seu estudo, algo exclusivo para quem está aqui no curso da Aprovação Ágil e vai te dar um diferencial competitivo. Então aproveite, fechado? E claro, continue vendo todos os módulos aqui da plataforma do CNU, porque eu tenho certeza que eu vou te ajudar. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar aqui na plataforma e eu e a equipe do Aprovação Ágil vamos ajudar você. E agora eu quero saber a sua opinião. O que você achou desse planejamento? Você vai se jogar nesse concurso? São muitas vagas e é claro, gente, você tem que aproveitar essa aula que eu liberei para você aqui no primeiro link da descrição. Então aproveite, porque normalmente as pessoas pagam R$ 197 para ter acesso a esse conteúdo e eu vou liberar esse conteúdo por pouquíssimo tempo.
tempo, não tem como deixar muito tempo por aqui, então aproveite. Se você estiver vendo esse vídeo muito depois da publicação, sinto muito, mas não tem como, você só vai conseguir ver esse conteúdo na aprovação ágil. E se você gostou desse vídeo, deixa sua curtida, compartilhe, não gostou, deixa a descurtida e me conte por quê, não tem problema, eu prometo melhorar nos próximos vídeos e claro, muito importante, faça sua inscrição no canal, ative o sininho porque eu prometo mais vídeos para te ajudar nesse concurso nacional unificado e muito importante, siga o Bitolei em todas as redes sociais, lembrando que lá no X ou Twitter estamos com uma aprovação ágil, beleza, gente? Valeu, um abraço, a gente se vê em breve e claro, se você quiser passar no concurso nacional unificado, vem na minha que você passa, prometo te ajudar. Tchau, tchau.